Bem, a gente está de volta aqui no canal Viver Brasil com o especial Eleições 2022, tendo o privilégio de receber aqui nessa largada o senador da República, Carlos Alberto Dias Viana, o Carlos Viana, jornalista, comunicador, e que agora vai abordar 3 temas extremamente significativos, alguns um pouco mais polêmicos que os outros, um fundamental em que certamente o brasileiro ou mineiro ou qualquer cidadão que mora nesse país está muito machucado por conta dessa passagem da pandemia, Sim. que machucou não só a nós, mas qualquer cidadão do mundo. E certamente a questão de emprego se torna um pilar fundamental. Eu sei que o Estado não é responsável por arrumar emprego para as pessoas, mas é uma parte extremamente importante para fomentar a economia. Então, nós temos esses 3 temas: geração de emprego, drogas e mulheres. Peço para que você comece pela geração de emprego. No Brasil, quando nós fazemos uma leitura dos brasileiros e da educação dos brasileiros para o trabalho, a gente percebe que há um problema grave de formação de mão de obra e de conhecimento. Vamos falar de escola pública, que sem ela a gente não consegue falar de trabalho. Você, de 0 a 10, os nossos alunos tiram 4. Hoje, maioria mulheres. Nesses 2 anos de Covid, a única ação para os alunos de escola pública em Minas Gerais foi uma apostila. Nós não sabemos mais a evasão escolar, nós não sabemos mais o índice de aprendizado, todos os nossos índices estão comprometidos. A gente não tem uma leitura mais da educação pública em Minas Gerais. Por que eu falo isso? Porque o compromisso principal que eu tenho com a geração de emprego é fazer com que a jovem e o jovem que saiam do ensino médio tenham uma profissão. Porque no mundo, uma coisa muito interessante, os empregos estão diminuindo, estão se restringindo a algumas categorias, mas o trabalho não. O trabalho mudou. E para que os jovens eles se adaptem a esse tempo de novo trabalho, eles precisam de formação nas escolas, tecnologia de informação. Quando a gente olha, como eu cito, por exemplo, o agronegócio do Noroeste, a escola pública de lá ensina como ensina a escola pública do Jequitinhonha ou ensina a escola pública em Belo Horizonte. Está errado. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nós temos que fazer com que no Noroeste tenhamos um currículo básico e uma formação profissional, seja ela em irrigação, operação de máquinas, seja ela como técnico de agricultura, cuidado de bovinos. Cada região precisa de uma mão de obra. A escola pública em Minas precisa começar a entender essa diferença. Hoje, a energia solar, a fotovoltaica, se tornou um grande centro de emprego e desenvolvimento em Minas. Nós temos uma escola em Santa Rita do Sapucaí, que é uma escola de religiosos que forma técnicos. Hoje eles vão até para o exterior. Então a gente tem que começar a pensar em emprego, a gente precisa começar a pensar em formação da mão de obra. Por quê? Esses jovens que abandonam a escola aos 16 anos, que em Minas era 23% até antes do Covid, no Rio chega a 35%, por exemplo, no Brasil, esses jovens estão condenados ao subemprego e à subrenda. Quando a economia no Brasil vai muito bem, os serviços começam a contratar essas pessoas. Supermercados, entregadores, não há problema nenhum. Mas são talentos que o Brasil perde. Porque esses jovens, se nós na escola descobrirmos a vocação de cada um, é outro patamar de crescimento. Então nós precisamos, primeiramente, fazer uma revolução na educação pública, pagar o piso aos professores, que é um compromisso que o governo tem, e o financiamento foi garantido pelo Fundeb. O Fundeb vai aumentar em 100% em 10 anos, quer dizer, o financiamento para os professores já existe, é diferente de outras categorias cujo dinheiro vem do Tesouro Estadual. Esses professores mais qualificados, a gente incentivá-los a formar, a ter as escolas, nós vamos começar a resolver um problema do desemprego, porque esse é o problema no Brasil, o emprego no mundo diminui. E quando a economia vai bem, rapidamente cai. A nossa taxa de desemprego vai cair, está caindo, já está em menos de 9%. E até 2023, a expectativa é de que ela esteja em 5% a 6% no final do ano que vem. Pleno emprego em 2024, como tivemos no passado, mesmo depois do Covid. Os números estão nos mostrando
um crescimento impressionante do país. Mas quando a economia vai mal, a taxa de desemprego sobe muito rápido. Por quê? Porque as pessoas não têm uma qualificação profissional. Elas dependem do Estado e dependem desse mercado. É essa mudança que nós temos que fazer. A formação da mão de obra. Esses jovens que vêm para esses aplicativos, né? Você veja a criatividade deles. Boa parte em escola pública não tem acesso a isso. Não tem a menor noção da questão da economia digital. Nós temos que começar a pensar. E, rapidamente, o Brasil envelhece a cada ano, Gustavo. 40% da população praticamente tem entre 50 e 60 anos, é a minha idade. Daqui a 10 anos, essa população vai depender da Previdência. Nós vamos ter que fazer uma nova reforma da Previdência, porque entram menos jovens no mercado de trabalho e entram menos qualificados. Fora que a cada ano o Brasil diminui em natalidade de 0,6 a 1,2, dependendo da região. Hoje a média de filhos, a chamada taxa de fertilidade da mulher brasileira, é de 1,6. E há famílias que não querem filhos, há casais que estão aí e não vão ter filhos. Isso vai ser um problema para nós no Brasil daqui a 15, 20 anos. Ou a gente qualifica esses estudantes para que o Brasil seja um país de alta tecnologia, ou então nós vamos ter que começar a viver uma onda migratória como os Estados Unidos viveu, para suprir a mão de obra num país que vai crescer 3,5%, isso é fato, daqui para frente. Então a minha visão sobre emprego não é somente a de falar que nós vamos atrair investimentos, que isso é uma coisa natural. O primeiro passo é qualificação da mão de obra por região e a oportunidade para que eles saiam da escola pública com a possibilidade de ajudar as famílias com rendimento. A gente tem um problema que é significativo, que está associado ao mundo inteiro, que é a questão das drogas. Em alguns momentos a gente entende isso como problema de fato, em alguns outros a gente entende isso como um problema mais social e de entendimento. Uhum. A gente tem exemplos como os Estados Unidos, que é um dos maiores países do planeta, em que dos 55 estados existentes, mais da metade hoje já aceita a maconha como um item recreativo ou medicinal. No Brasil, essa tendência segue o mesmo caminho em relação à parte medicinal. Sim. Como é que você enxerga essas novas variações e essas novas realidades em relação às drogas? Primeiro, meu posicionamento é muito claro, não vai ser liberando drogas que nós vamos resolver esse problema. Eu tenho estudos que já mostram que os países que liberaram se livraram do problema policial, judicial, mas passaram a ter um problema social gravíssimo. O que nós temos que discutir, primeiramente, algo que no Brasil não se pratica, prevenção. O conhecimento sobre o problema. É a mesma coisa na questão da violência contra a mulher, por exemplo, que é um problema social grave. Nós temos que trabalhar prevenção, porque depois que acontece, é a mesma coisa da droga. Se vai para a droga depois que não consegue voltar, vira um problema de saúde e um problema policial. Falta no Brasil, a meu ver, uma política de prevenção efetiva, que passe pela educação, mas principalmente pelo atendimento no sistema de saúde a quem usa a droga. Portugal, apesar de pequeno e ser diferente dos nossos aqui, em termos de uso de químicos, mas conseguiu um trabalho muito interessante de equipes hospitalares prontas para atendimento daquele usuário que busca atendimento. Eles foram tirados da rua e levados para os hospitais, onde eles recebem o tratamento até, pelo menos, o equilíbrio em relação à dependência. Porque acabar com droga, essa guerra das drogas, isso não tem jeito. Nós temos que trabalhar a prevenção. É a mesma coisa de cigarro. Cigarro, que é uma droga. A pessoa sabe que faz mal, mas diminuiu o consumo por quê? Porque ao longo de décadas nós estamos falando, olha, o cigarro dá câncer. É uma coisa do vinho, do uísque, da cachaça. É nesse ponto, né?
Até tem uma brincadeira aqui. Só que são produtos industrializados e econômicos. Tem uma brincadeira de que quando vendia um cigarro lá na Câmara dos Deputados, que um deputado chegou e falou assim, me dá um maço de cigarro. Aí ele pegou e falou assim, ó, fumar causa impotência sexual. Eu falei, não, toma, me dá aquele que causa câncer. Tudo a mesma coisa. Sim. Mulher, qual que é a sua visão? Nós estamos passando por transformações mais do que explícitas. Eu tenho 43 anos, Paulo César tem 76, vai fazer 77, você tem 60 e poucos. Não, eu tenho 59, eu não estou acabado assim não. 59. Eu estou cansado, né? A política acaba com a gente. Você vai seguir para os 60. Ué, como é que você quer continuar na política se ela acaba com a gente? Ué, pois é. É isso. Mas eu pedi para ser senador e ganhei, então eu trate de ser um bom senador nos 8 anos, né? Exatamente. Ou um bom governador. Né? O Carlos, senador Carlos, em relação a essa questão da mulher, Sim. Eu não tenho um entendimento tão claro sobre essa questão. Eu acho um troço tão maluco, tão insano, que eu não consigo ter a capacidade de me voltar ali a 50, 70, 100 anos atrás, ou não sei quantos, e entender a mulher sem influências, sem possibilidade de estudar, Sim. sem possibilidade de participar, sendo uma serviçal do homem. Sim. Isso é até agora, 60 anos atrás, 70 anos atrás, 80 anos atrás, não sei quantos. A mulher não podia votar. Então, é uma coisa muito louca no sentido humano. Sim. Em relação à questão social, graças a Deus, a posição da mulher hoje é completamente diferente. Verdade. A mulher hoje é um ser humano ativo, que tem, enfim, potenciais para ser qualquer coisa. Nós tivemos algum tempo atrás, a presidente da República do Brasil era uma mulher, o que certamente não poderia ocorrer 70, 100 anos atrás. Como é que você enxerga essa evolução da posição da mulher e como é que você, como político, enxerga e imagina ações que possam melhorar ainda mais esse ambiente? Primeiro, nesses 3 anos como senador e vice-líder do governo Bolsonaro, é uma injustiça muito grande quando dizem que ele ataca as mulheres. Nós tivemos mais de 50 leis sancionadas de proteção à mulher ou programas de atendimento social para a questão do público feminino. O presidente nunca fez qualquer restrição em relação a isso. Então, criou-se um discurso. Agora vamos a uma análise. Hoje, nas escolas públicas, 57% são mulheres. Em Minas Gerais, 56% mulheres da população. Nos concursos públicos, também, praticamente 60% mulheres. Então, essa meta da ONU, por exemplo, de ensino igual para homens e mulheres no Brasil já está vencida há muito tempo. Nós já ultrapassamos essa fase sobre questão de competência ou não. As questões sobre salário, que é muito debatido e muito discutido. A legislação brasileira é muito dura com relação a funções iguais, salários iguais. E essa também é uma visão de empresariado que empresa nenhuma quer hoje esse tipo porque a maioria tem mulheres e são dirigidos. O que existe muito no Brasil é que mulheres também gostam de ter o seu tempo para a questão da maternidade. Há as profissionais que optam por cargos em que o número de horas é menor e que elas possam se dedicar a uma outra fase tão importante da vida como a questão de ter filhos. E tem filhos cada vez mais maduras. A média hoje de mulheres que têm filhos com entre 30 e 40 anos é muito alta no Brasil. Da mesma forma, Gustavo, que nós temos uma questão que é a chamada gravidez precoce. A gravidez aos 16 anos de idade nos bolsões de menor renda. Então, nesse caso... Bem antes que 16 anos. A média é 16 anos de Sim. idade. Assim, os estudos, pelo menos em sua maioria, é de 15, 16 anos de idade. Essa adolescente, quando tem um filho, ela já tem toda uma série de dificuldades para o desenvolvimento, porque não tem creche. Na maioria das vezes, ela não tem condições de desenvolver o estudo, o trabalho. Então, são ações que nós precisamos observar por região. Cada parte do país tem uma visão política que precisa ser desenvolvida com relação a esse problema. E na questão da formação, não é diferente dos homens. O grande problema não é ser homem ou mulher, o problema é saber ler e escrever bem quando sai da escola.
o Brasil e os concursos oferecem igualdade. É uma questão das mulheres optarem o caminho delas. Hoje são profissionais em todas as áreas. Naturalmente, a minha preocupação é a igualdade nessa formação educacional, que nas escolas não há diferença nenhuma para sexo feminino ou masculino. Vou te fazer uma pergunta associada a essa questão da diversidade, Pois das não. liberdades, dos direitos e das realidades. Sim. A gente está falando de mulher, a gente falou de droga e a gente está falando sobre comportamentos. Sim. Então eu te pergunto em relação a uma nova forma aí que está se posicionando a cada dia mais, em relação a essa diversidade de escolhas. Sim. Trans, homem que fala que é mulher, mulher que fala que é homem, enfim, esse trânsito todo humano que está ocorrendo aí agora e que tem um impacto social enorme. Como é que você, como governador de Minas ou como senador da República atual, enxerga essa movimentação que é quase uma bagunça social bem significativa? É uma mudança de gerações, né? Nós temos uma mudança no comportamento dos jovens que naturalmente vão se adaptar ao mundo deles. Que não é esse atual, né? Não, vai ser o do futuro. Né? Cada geração se adapta ao seu tempo. Cada uma tem seu desafio. Do meu pai teve e a minha teve a sua geração. Agora, observa bem do que é que nós estamos falando. De uma questão de contemporaneidade, que é a questão da diversidade sexual, mas num país onde nós ainda temos 40 milhões de pessoas que vivem agora com R$600. Viviam com 350. Agora é que estão vivendo com 600. Olha o desequilíbrio total dessas questões. Mas eu volto ao ponto central aqui. Não adianta ser hétero, bi, homossexual, se ele não tiver uma formação educacional que garanta a ele, como pessoa, a capacidade de ser um bom profissional. Não vai adiantar absolutamente nada. Essa discussão sobre comportamento, ela se esvazia quando a gente vai observar as oportunidades de trabalho. Porque também, na questão das empresas, hoje a maioria delas já tem uma consciência de contratar essas pessoas. Elas já, no passado, tinha-se a ideia de se afastar. A legislação hoje garante, e não foi preciso nenhuma lei para obrigar a diversidade, né, de negros. As próprias empresas estão percebendo que o trabalho tem uma relação de responsabilidade social muito grande. E eu acho isso muito interessante, porque tudo no Brasil é lei. A gente tem que criar uma lei para obrigar. E quando o próprio mercado de trabalho, ele resolve abraçar essa diferença, é sinal de que nós temos uma sociedade, pelo menos nessa parte, madura e muito mais estabilizada. Está claríssimo. Eu queria agradecer esse segundo bloco aqui, onde a gente abordou os temas de geração de empregos, drogas, mulher. O senador Carlos Viana participando aqui conosco dessas primeiras iniciativas para a gente entender o perfil de cada um dos candidatos ao governo de Minas. Uma alegria estar te recebendo aqui. Obrigado. No próximo bloco a gente volta, tá eu e o PCO, blog do PCO, participando. E no próximo bloco a gente vai falar sobre outros temas importantes para Minas Gerais. O que a gente entende como vocações regionais, o que a gente pode esperar da educação, que você começou a nossa conversa falando sobre essa questão da educação, e, obviamente, uma outra parte que é vital para qualquer tipo de cidadão, que é a segurança. Sim. Como é que a pessoa pode entender o nosso Ótimo. Estado no próximo, a partir de 2023. Então, muito obrigado a você que está nos assistindo. Daqui a alguns segundos a gente volta com o senador Carlos Viana aqui, eleições 2022 no canal Viver Brasil.